Complexo Automotivo do Grupo Roma, na General Davi Sarnoff 831. Davi Sarnoff 831. Agora, se quiser conhecer mais sobre a Roma Ford, acesse romaford.com.br e siga a Roma Ford nas redes sociais e desacelere, porque seu bem maior é a vida. E aí você pode, inclusive, aproveitar para conhecer a F-150, a nave mãe, a Ranger Raptor, tipo também é um animal. Melhor carro que eu já guiei na vida, viu? É a tal da Ranger Raptor, tá lá na Roma Ford. Vai lá, fala com a Bárbara, com o Rodrigo Músico, com o pessoal, toda a equipe lá e fala que ouviu aqui na Band News. Vai ter um atendimento que você merece. Isso é Roma Ford, se é Ford, é Roma Ford. Agora sim, a gente entra na questão do Cruzeiro. Pois não. Eu falei Eugênio Pacelli? Não, falei Davi Sarnoff, ali que estava errado. Eu falei Davi Sarnoff mesmo. Então é o seguinte, só para destacar sobre as dúvidas também que pairam. Ainda tem dúvida, Valu? Hoje as certezas estão mais evidentes na sua cabeça? Vamos lá, é porque o futebol ele é cíclico e é muito rápido, né? Hoje eu não tenho dúvida de um time ideal para o Cruzeiro. Titular. Os jogadores estando saudáveis. Eu não tenho dúvida. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Christian, Lucas Silva, Romero, Matheus Henrique, Wanderson e Caio Jorge. Eu não tenho dúvida, o campo mostrou... Matheus Henrique ou Pereira, né? Matheus Henrique, Matheus Pereira. Pereira. Matheus Henrique tá machucado. O campo mostrou contra o São Paulo, contra o Bahia, claro, teve a derrota contra o Red Bull Bragantino, que você vê, quando o Christian sai no intervalo, já cansado, porque ele tinha tomado uma pancada. A gente pode questionar... Tomado a pancada contra o Bahia. A gente pode questionar o Jardim. Colocou o Gabigol, deslocou o Caio Jorge. Acho que ele não quis sacar o Caio Jorge pelo momento que o jogador vive, de ter feito 3 gols em 2 jogos contra São Paulo e contra o Bahia. Quando o Lucas Silva sai, entra o Wallace, cara, e o Romero vai passar para a lateral, acabou o time do Cruzeiro, essa que é a verdade. Isso somado a uma partida, já falei, muito ruim do Matheus Pereira, você somando isso, a saída desses 3 no meio campo, mas a saída do Matheus Pereira, a partida muito ruim do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele tem que jogar como ele jogou contra o Bahia. É um cara que segura pouco a bola, desfaz dela rápido, resolve lances em um toque. A partida que o Matheus Pereira começa a querer conduzir, primeiro, ele não é o Kaká, ele não tem a velocidade e a força física do Kaká para conduzir como um meia. E que ele começa a pentear a bola com a esquerda, a pentear a bola com a direita. Aí ele chama o contato. O contato vem, ele não é privilegiado para disputa de contatos, ele vai ao solo, cai, o árbitro não dá falta. Quantos lances aconteceram assim durante a partida? E com relação ao Caio, tá muito bem, não fez gol nessa partida, mas teve uma possibilidade. Aliás, o Caio Jorge poderia ter finalizado melhor, eu sei, o marcador acaba tirando ali com o peito, com a barriga, mas ele estava dentro da área, ele teve a chance de fazer mais um gol. O Wanderson, que muita gente está falando, o Wanderson tá mal, ele não tá conseguindo produzir com bola, mas o tanto que ele ajuda com relação ao momento do time marcar, e o Wanderson hoje titular diz muito mais a respeito do Dudu do que do próprio Wanderson. O Dudu não reagiu bem pra mim, nem o Gabigol um pouco menos ruim, mas o Dudu, depois que ele foi pro banco e começou a entrar nos jogos, desapareceu. Não é jogando da forma que ele, o Wallace e Eduardo entraram que vão fazer aquilo que o Jardim disse na coletiva. O nosso elenco é grande, temos jogadores que querem jogar, 22, 23, e eles precisam provar. Temos que lembrar, para finalizar da minha parte, que sem ritmo, Lucas Silva, Fagner e Vidalba entraram contra o São Paulo e Christian, 4 jogadores, entraram com ritmo aquém dos que já vinham jogando e mostraram no campo pro Jardim que mereciam iniciar o jogo contra o Bahia de novo. E novamente fizeram uma partida. Hoje, o Cruzeiro não tem nada no banco de reservas. Os reservas do Cruzeiro não alteram em nada. Se tá perdendo, vai continuar perdendo. Se precisa de fazer um gol, vai continuar precisando de fazer um gol. Contra o Bahia é uma delícia, né? Me coloca em campo. Com qualquer time ganhando de 3-0, é o melhor dos cenários. Então é um quadro muito preocupante e diz muito a respeito dos jogadores que estão entrando e não mostrando no campo uma inconformidade com o fato de estarem sentados lá. Então você
diz claramente que esses jogadores sentiram o fato de ter sido sacados. Eu não sei se sentiram, mas isso eles têm que dar uma resposta no campo. Eu sinto várias coisas todos os dias, frustrações. Aliás, as pessoas estão brincando comigo, né? Eu vou entrar na justiça e vou colocar a boca no trombone pra quem tá me devendo. Acabou a paciência, viu? Eu vou expor geral. Então, eu tô sentindo. Isso aí já tem mais de um mês que eu tomei um golpe gigantesco de uma quantia importante de dinheiro da minha... Mas eu tenho que continuar indo pra frente. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que ir nos donos da bola, eu tenho que participar na Samuca TV. Agora, você que escolhe. Na vida tem duas formas de lidar com o problema. Encarando de frente ou simplesmente deixando o problema te abraçar. Os caras são muito campeões, são muito vencedores por onde eles passaram, pra ficar assim, porque eu tava bem, mas tava no banco. As coisas mudaram, o Cruzeiro precisava de um choque. Fez mal a mexida contra o São Paulo. Hoje, se o Jardim tivesse feito as mudanças que fez e o Cruzeiro tivesse perdido pro São Paulo, tivesse tomado uma tamancada pro Bahia e perdido pro Red Bull Bragantino, qual que seria a cabeça mais pedida hoje dentro do clube? A do técnico. O do mais corajoso. Mas aí eu acho que... Ele foi o mais corajoso da história. Todo mundo... cabe nesse caso do Cruzeiro que nós falamos pro Atlético. O Alexandre Matos, o Leonardo Jardim... Eles têm que saber motivar esses caras também. Não, Thiago, motivação é de... Não, Thiago, você tá... Thiago, assim, tá bom então vai diretoria nessa. Também tem que motivar esses caras. Tá bom, fica nessa. Explicar pros caras, velho. Tá bom. Ser banco de reservas é algo absolutamente normal. Igual uma criança de 11 anos. Mas é gestão de grupo, Thiago, é um elenco de homem, pelo amor de Deus. De grupo. Pelo amor de Deus. Mas isso é gestão de grupo. Tá bom. Falta... Você acha que não foi explicado? Você acha que não tá tendo diálogo? Eu acho que nem precisava. Tá bom. Não, mas teve diálogo. É informação, teve diálogo. Mas o diálogo foi bom? Thiago, aí não sei, eu não sou sommelier de diálogo. Não, mas não é isso, os jogadores que são... Foram comunicados, conversaram para um rendimento do coletivo, para um rendimento do coletivo. E eles precisam de dar a resposta não nos corredores, dentro de campo. Da maneira que estão entrando, vão continuar sentados lá, ponto, é simples. Não adianta haver diálogo se em algum momento os caras não entendem o que é passado. Tá bom. Não adianta haver diálogo se em algum momento os caras se incomodam. Tem 11 já entendendo, tá bom. Então assim, eu acho que tudo tem que ser feito de forma muito clara. E tá sendo feito. Num caso como esse. E tá sendo feito. É informação. E tá sendo feita. Tem que saber se os jogadores estão entendendo de fato o que tá acontecendo. Mas nós que estamos de fora já entendemos, velho. Você não entendeu? O quê? Que a resposta dentro de campo... Dentro de campo interferiu na escalação dos caras. É óbvio. Tá óbvio isso. Você pega um time que... O time que... As mudanças que foram feitas pelo Jardim, o time ficou mais afeito às ideias dele que a gente ia esperar. Não respondendo. Eu discordo sobre o Dudu. Cara, mas o time não joga em função do Dudu, Thiago. O Cruzeiro precisa de um... O Cruzeiro precisa de um... O Cruzeiro precisa de um... O Cruzeiro precisa de um funcionamento. Mas eu acho que o Cruzeiro você não acha compreensível? Vamos lá, você não acha compreensível? Você não acha compreensível? Olha só, o Wanderson foi o único atleta que teve o aval. Não era o nome que ele queria, mas teve o aval do Leonardo Jardim. Correto? Sim. Eu acho natural o Leonardo Jardim dar uma sequência para esse jogador. E a função dele, quem sai é o Dudu. Então eu acho natural, eu compreendo essa alteração. Eu acho que o Dudu deveria sim render mais para mostrar ao Leonardo Jardim que é capaz de retomar aquela posição e fazer o que o Wanderson faz e um pouco mais. Pela história que ele tem, pela experiência que ele tem, pela capacidade técnica que ele tem. O próprio treinador tem obrigação de recuperar esses caras, velho. Então, mas aí ele dá uma oportunidade. Aí é fácil demais. Ele coloca, Thiago. Aí é fácil demais. Os caras entram em campo, não rendem. Rotação diferente. E o técnico tem que recuperar. O Everton falou. É um bando de criança. É um bando de criança. Não, o técnico já tá dando oportunidade. Tá dando oportunidade. Quem ganha é o cara. Quem escala no Cruzeiro. Hoje em dia, no Cruzeiro, nos bastidores, jogador não vai ganhar vaga no Cruzeiro, mas nos bastidores. Acabou essa época no Cruzeiro. Desde que o Jardim chegou, acabou. Não vai ganhar. Mas ninguém tá falando de ganhar vaga nos bastidores. Não vai ganhar. O que eu tô dizendo é que ele tem que recuperar. No Cruzeiro hoje vai entrar no campo e jogar. Porque o que ele tem que fazer é recuperar. Não, eu só tô expondo a minha ideia. Não é dar vaga nos bastidores. É sim, nos bastidores não vai ganhar mais. Você tem Dudu e Gabigol no banco. Isso, que dão mal e que entram e não rendem. É impossível recuperar. Você quer jogador que joga só com o nome? Depende só deles. Depende só deles. Então, mas você pode recuperar a dupla. Depende deles. Mas não depende só deles. Depende somente deles. Depende de todo mundo. Somente deles. É uma engrenagem. Não, mas demanda
somente A dele. gente criticava o Cruzeiro por ser um time individualista. Depende somente Se dele. você quer uma engrenagem funcionando, todo mundo tem que trabalhar de acordo com essa engrenagem. E depende Mas de você acha cada que o um. Dudu, por exemplo, entrou bem no jogo? O meu Esse trabalho Dudu- não o Dudu depende nos de jogos- você. fazendo- nos fazendo jogos o que ele mais tinha que fazer. recentes, não. Não, Nos por jogos exemplo. mais recentes, Pois ele não é, entrou bem. então. Agora Mas fica é uma puto função do também, porque tá no técnico banco, é recuperá-lo. complicado, cara. Mas é uma função do técnico recuperá-lo. Eu entendo o Dudu Mas ter quem se disse que não incomodado. tá tentando? Eu entendo o Dudu ter se incomodado com a ida pro banco de reservas, especialmente porque, pra mim, ele era um dos melhores jogadores do time. Se não o melhor. Tá, mas Eu entendo o incômodo dele de ir pro banco. Então- Agora, cabe a ele, Dudu, trabalhar pra voltar a essa equipe titular. mas o que Só você tá que entendendo? eu honestamente Mas acho o time- que, vamos além lá. disso, o técnico tem que trabalhar pra recuperar. Mas vamos lá, você tem pega- que dar mais sequência, tem que dar mais espaço. Faz um recorte porque aí os de caras 3 vão- jogos. Os caras vão se cansar, assim como aconteceu com o Christian. Os caras vão se machucar, os caras vão ficar suspensos. Ô, tio, e aí do- não adianta. Ah, só tem 11, os outros dane-se. Tio, o Dudu vai. Dito O de um Dudu, cara que o falava Dudu, que não ia ter o 11 Dudu e o titulares. Gabigol vão jogar quinta-feira. É uma ótima oportunidade para eles arrebentarem e mostrarem ao Leonardo Jardim que tem condição sim de retomar o lugar deles. Você não acha isso? Você pega um recorte E não de é 3 jogos. e não é uma Vamos lá. boa Contra o oportunidade? São Paulo Depende não pra jogou saber se é uma mal e oportunidade. empatou. Contra o Bahia, deitou no Bahia. E aí eu vi que muita gente tentou desmerecer a vitória pra cima do Bahia. Tentaram Que o Bahia não é desmerecer. tudo isso. Tá, Normal, que você- o Cruzeiro não ganha de desmerecer. ninguém. E aí loucura. pegou o Red Bull Bragantino Cruzeiro e meteu perdeu. 3 no Bahia, mas cara. não faltou, sinceramente, aquela derrota é uma desgraça, né? Mas não faltou ao Cruzeiro pelo menos aquilo que se esperava. Que era um time aguerrido, tá, ok. Agora, onde o Cruzeiro esbarrou no Red Bull Bragantino também? É que muita gente tá se escorando, mas esbarrou exatamente na falta de qualidade. Mas quando colocou um cara que tem qualidade, que é o Dudu, em campo, Ele o não Dudu respondeu. ficou tocando de E o lado. Gabigol entrou no intervalo. Ficou tocando. Jogou Também, um tempo. pois é, e também não rendeu. Entendeu? isso. Então, quer dizer, não dá pra achar que esses dois caras vão resolver o problema. Agora, que o Cruzeiro, depois das mudanças, melhorou em relação ao que tava, sinceramente, aí não adianta ter má vontade, porque melhorou. Mas eu não tô discutindo isso. Tô dizendo que ele precisa recuperar esses caras. Mas só quem isso. disse que não tá recuperando? Não, você tá vendo ele sendo recuperado? Pô, sei lá, não vejo o O treino. Dudu, aliás, o Dudu evoluiu desde que ele saiu do time. Porque tá pistola. Tá, mas evoluiu. Porque tá Tô pistola. dizendo que ele evoluiu. Ele tava Então, jogando melhor. Mas aí é problema E dele. agora ele teve Aí uma é queda problema dele. clara e brusca de rendimento. Aí você não acha que é problema É dele? só dele. Será que não, Thiago? Mas é só entrando, dele. Ele que tá entrando sem ter aquela motivação maior do que jogar no Cruzeiro, ter salário em dia. Ah, mas. Pô, velho. Nós estamos falando que de isso? obrigação, salário em dia, Elton. Não, é Isso é obrigação. Ok. Se Não, alguém então não te peraí. paga, assim Então como o valor simples- relator, eu paro só é nisso. erro dessa pessoa, então eu paro não só é nisso. seu. Ele joga no Cruzeiro. Motivação maior do que essa não existe. Cara, ele joga no Cruzeiro. Tá, eu acho ele que faz isso- parte do grupo isso- do Cruzeiro. isso muito mais joga pra torcida que qualquer coisa. Ele tem que entender. A gente sabe que não funciona ele assim no tem que futebol. entender. Ele faz parte de um grupo. E o futebol é um grupo. É uma Isso engrenagem. Não funciona, é uma... Isso Cara, não funciona. Ah, cara. então o que ele quer? Não funciona no Real Madrid, não funciona então- no Barcelona, então me não explica funciona o que que- no, então o no que que Manchester funciona? United. O que funciona? Cara, depende, tem que entender o que ele quer. Eu não consigo saber. Eu gostaria de saber o que é necessário Eu pra vou- fazer recuperá-lo. O que o Dudu Porque se eu quer? tivesse, O Dudu simplesmente quer ser se eu titular. tivesse É só isso. o mínimo de noção do que é possível fazer pra recuperá-lo, eu dava aqui o caminho das pedras. Ó, faça isso, Não, Jardim. tá Que eu acho parecendo isso que ele recupera os simplesmente caras. só quer ser quando o titular. Jardim- Eu quero ser titular. Quando o Jardim toma a decisão de colocar no banco, é porque ele tem percebido que não vai. Não vai. Com eles, eventualmente sim. Mas não Pois é, O vai. Felipe Luiz foi no ano passado com o Eu Gabigol. vou além do que o Elton falou, porque eu acredito que os caras têm que ver a vitória diante do Bahia e querer. Você vê o time do Cruzeiro, que não vinha jogando bem, e aí ganha do Bahia de 3-0, jogando muita bola, e os caras pensam em retroceder, pensam em ficar de birra. Os caras têm que pensar, pô, no próximo Não, mas não tô jogo... falando que os caras estão de principalmente- birra. não tô falando também, tô supondo. Aí os caras têm que pensar o seguinte, no próximo jogo eu vou entrar e eu quero fazer mais do que 3. Eu quero fazer mais, porque se ele quer a titularidade... funciona assim. Tem que funcionar. Mas não funciona assim. Eu preciso funcionar. falar Não, do mas que não funciona. funciona E o que assim em lugar funciona é a FBR Incorporadora e a Ingecapo Engenharia, que lançam, atenção, você que tá ligado na Band News, o Walk Funcionários para você morar com inovação ou investir com muita rentabilidade, porque são estúdios de até 49 metros quadrados, e aí estúdios com varanda, plantas flexíveis que te permitem, inclusive, unir 2 unidades. Comprou 2, faz a união das 2 e aí fica com quase 100 metros quadrados, né? Tem um aplicativo House que oferece serviços práticos para o seu dia a dia. O Alck tem lazer no rooftop, e é importante você saber disso. Fica a poucos passos da Savassi, numa região muito legal da cidade, ali na rua dos Aimorés, entre Alagoas e Pernambuco. Tudo para você curtir Belo Horizonte de cima
e ir, de repente, na verdade, ir e vir pela cidade com facilidade, porque o local é espetacular. Então, viva ou invista no Walk Funcionários, esteja um passo à frente de tudo. 31, que é o código de Belo Horizonte, 99160-1006. 31, código de área, 99160-1006. Eu falei de Walk Funcionários, eu falei de FBR Incorporadora, Engecapo Engenharia, e eu falei simplesmente de estúdios com possibilidade de planta flexível para você comprar 2 e transformar em um big apartamento de quase 100 metros quadrados. Isso tudo é o Walk, lazer do rooftop, é a poucos passos da Savassi, isso é FBR Incorporadora e Engecapo Engenharia. 99160-1006, 99160-1006. Falei de Walk. E aí, esse Walk Funcionários aqui, eu não queria entregar não, mas tem um amigo nosso que comprou 2 lá. Ah, não, desculpa, Brunão, tô guardando aqui. Tem um amigo nosso que comprou 2 lá pra juntar pra fazer um só. Quer saber quem é? Eu conto na volta, como conto na volta também um jogador que o Cruzeiro flertou, mas o Portuga barrou. Quer saber quem é? Daqui a pouco eu conto. Seu caminho. Mais uma vez, bom dia para você que dirige com a Band News. E o destaque é a estrada, fim do feriado prolongado, ainda dando